Bom dia a todos. Bom dia a todos. A minha colinha eu esqueci, mas a gente vai aqui co-criar aqui dentro do que eu estudei. Eu realmente peço aos meus mentores e o apoio espiritual dos mentores da casa. Gratidão pela oportunidade. A gente vai falar sobre perda de entes queridos, e são 3 perguntinhas bem importantes que Allan Kardec coloca para o Espírito da Verdade, e as respostas são bem diretas e importantes para o nosso entendimento. A gente começa aqui, o item 934. A perda... Oh, perdão, como foi aqui que eu fiz? Isso, voltou. A perda dos entes queridos não nos causa o sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da vossa vontade? Pergunta interessante. Aí nós temos a resposta do Espírito da Verdade. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicá-los com os vossos amigos pelo meio que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessível aos vossos sentidos. Eu dei uma lida e eu entendo que nós temos a oportunidade, mesmo perdendo, né, fisicamente um ente querido, a gente, estudando a doutrina espírita, nós percebemos que temos condições de ficarmos pertinho, bem pertinho, mesmo que a perda física seja um grande sofrimento. Então, assim, eu antigamente, antes de conhecer um pouquinho a doutrina espírita, eu tinha muito medo de morrer e de perder, né, quem a gente ama muito, porque talvez nós, como seres, né, humanos em evolução, somos um tanto quanto egoísta, creio. Não, eu quero que você fique eternamente comigo, enfim. E a doutrina espírita, dentro dos nossos estudos, e até mesmo diante de toda a sabedoria que cada dia a gente vai plantando e tendo um entendimento um pouco mais claro, a gente percebe que não é realmente uma separação imediata. A gente rompe a parte física, mas eternamente a gente tem a conexão, né, com os entes que partem. Então, isso nos traz um pouco de conforto, creio eu, e imaginar que a missão daquele ente querido terrena foi cumprida, porém, em algum momento nos reencontraremos. É uma certeza, apesar de a gente realmente, diante dos estudos, trazer essa certeza, e isso faz com que, puxa, a missão dele está sendo cumprida, então não vamos atrapalhar. Eu cito pessoas que às vezes realmente ficam tão apegadas ao luto, né? Tão apegadas às pessoas que partem, e talvez, penso eu, diante dos estudos, que aquela pessoa que partiu, muitas vezes, em que estágio esteja, não fica tão tranquilo. Por quê? Porque existe o apego material. Então, aqui diz que a resposta é: qualquer um pode sentir a perda, desde que você tenha um entendimento maior, você tenha certeza de uma comunicação efetiva, né, diante do amor. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente como a gente pode se conectar e sofrer mesmo menos quando a gente percebe que um ente querido parte, né, na parte terrena, vamos dizer assim, e ele segue a missão dele no livro espiritual. Quando você falou sofrer menos, né, que eu acho que quando alguém parte, fica vazio, né? Então, até que você preenche esse vazio, né, que alguém deixou, por exemplo, assim, na hora que a Jane mais o Márcio foi embora, vai ficar um vazio na gente também. Parece um luto, né? Parece um luto, mas na verdade não é luto. Na verdade é um vazio que ficou. Mas daqui a pouco você preenche, mas isso faz parte do nosso crescimento também. Que todo mundo tem etapas na vida que você tem que seguir adiante. Então, esse luto, esse sofrimento, na verdade não é isso. É que você vai dar espaço,
você vai dar espaço para um outro novo, uma nova experiência de vida. Seguindo essa linha, diante de fases, eu ia falar até um pouquinho mais para frente, mas oportuno diante do que você ressaltou. Nós temos fases também do luto, que existem estudos, né? Até mesmo um casamento que muitas vezes não, né, se rompe, é um tipo de um luto, não da romper a parte física e o ente partir da parte, mas essa perda. Então, as fases do luto, a gente percebe aqui que existem 5, e a gente pode trazer para essa reflexão que você trouxe, que é a primeira é a negação, eu nego o que ocorreu, e culpo todo mundo e não acredito, até a fé se torna também abalada. E se você não tiver o autoconhecimento de entender que aquilo ali estava programado para a pessoa partir, aí você fica numa negação. Depois desse período, que cada pessoa é uma pessoa, né? Aí você tem a raiva. E aí você tem a raiva de tudo e de todos. E aí a sua energia, espiritualmente falando, baixa bastante, para o nível que, se você não se conhecer e não se controlar, você não consegue ter o entendimento, principalmente diante do luto, que você nunca mais, né, acha que vai não ver mais aquele ente querido fisicamente, vamos dizer assim. Podemos nos reencontrar com certeza em outras encarnações, mas não teremos aquela pessoa que vai abraçar, que vai sentir, que vai ao nosso lado. E isso, a raiva, muitas vezes nessa fase, é bem relevante. Tem a outra também, que é a barganha. Então, assim, olha, a fase da barganha do luto é assim: aquela pessoa partiu porque provavelmente ela não foi bem. Então, começa a barganhar e começar a arrumar desculpas da partida daquele ente. Isso já é uma outra fase que é importante também ser sentida, porém observada. Depois disso vem a depressão, que é a quarta fase, né, do luto, e que, se você não tiver um entendimento espiritual diante de não se conhecer, diante de não acreditar que existe realmente uma comunicação, que as pessoas que partiram, você se afunda na depressão e você não consegue sair dela. Ela é a mais perigosa. Por isso que a doutrina espírita, né, e os ensinamentos nos trazem uma alegria interna de saber que nós temos ferramentas para que a gente não fique nessa fase e se afunde nela. É muito perigoso, né? Eu trabalhava com o luto, né, aqui, e com a doutrina espírita me deu uma clareza maior e argumentos mais importantes para falar para a pessoa que, olha, a missão dele cumpriu. E assim, a gente ouvia falar, a única certeza é a morte. É um pouco mais profundo, porque não é a morte do espírito, é o corpo físico, que o espírito é eterno. E aí tem a terceira, que é a aceitação. Essa, quando, né, a fase do luto, eu creio que, trazendo para a doutrina espírita, a aceitação é começar a ter um conhecimento mais profundo do que a doutrina espírita, que é muito linda, nos traz nos livros. A gente tem muita coisa para realmente ter uma certeza do reencontro após morte. Bem interessante, vamos lá. É interessante, muito interessante também o que diz ali a resposta da dor, do sofrimento, como é para todos, né? Ela não tem preconceito, a dor Sim. é para todos. Aí a PNL pode aceitar esse todos, porque Todos mesmo. Alguém perde um ente querido, sofre. Pode ser preto, branco, rico, pobre, qualquer nacionalidade. Não importa, a dor existe. Se você estiver aqui na América do Norte, estivermos lá na Índia com uma mãe chorando, a gente está sabendo qual é a dor, né? A gente imagina, né? Então, é uma coisa que iguala, o sofrimento é para todos. Agora, o modo como você lida é que é diferente. Exatamente. Isso é importante ressaltar. E como que a gente pode lidar diferentemente diante dessa situação? Como que vocês acham que a gente lidar diferentemente e não permanecer na dor, para que realmente a depressão não venha? Porque se você perde uma pessoa que está ali do seu lado,
Muitas vezes aquela pessoa é o seu apoio emocional. O que você faz? Então, aí, né, como você pegando uma caronazinha aqui na Jane, porque, tipo assim, a dor, se a gente começar a ver que a dor são lições, você não fica, você aprende, né, o que tinha que aprender, e depois você dá licença para o outro ir para você também. E aqui eu aprendi. Então, a dor é isso, sabe? A gente não pode permanecer no sofrimento, que, ai, eu não mereço que o outro partiu primeiro do que eu vou ficar sozinho aqui. Então, a gente vai para o lado negativo da coisa, né? Meio egoísta. E super egoísta, né? Então, o Espiritismo me ajuda a isso. E ele nos dá um respaldo que essa dor é uma lição. Você tem que pegar a lição, por exemplo, assim, nós, entre nós, né? Nós temos aqui, eu e a Ruth. A Ruth tem um período na minha vida, mas chega um momento que ela vai ter que sair. E vice-versa também. Isso é um desapego também, sabe? A gente vai conectar mentalmente, mas, assim, essa dor é a forma com que a gente vê a lição e também o espiritismo que dá um respaldo muito bonito para a gente. E autoconhecimento. Diante do que você escolhe estudar, eu aprendi bastante, muito, muito, e venho aprendendo diariamente, na dúvida, ora. Sentiu dor, ora. Sentiu falta, ora. Então, é muito prático a gente ter isso em mãos. Então, eu acho que o sofrimento, ele começa a baixar diante do que você tem de argumento e se conhecer. Poxa, aqui eu sei que vai machucar. Então, vamos por outro caminho. Então, é bem interessante a gente se conhecer também. Antes de você passar para frente, poderia, por favor, repetir as 5 etapas do luto? Sim. Porque, para mim, é um aprendizado. Na realidade, existe a negação, existe a negação. Não, na realidade, assim, olha, a negação eu não aceito essa pessoa partir, eu não aceito. Com falta de um entendimento, você se torna realmente meio que egocêntrico dentro daquele sentimento. O segundo é a raiva. E aí, a raiva, muitas vezes, de médico, de Deus, das pessoas. Então, a pessoa cria uma ira diante, isso aí são estudos, né, científicos que vêm. A terceira é a barganha. Poxa, aquela pessoa partiu por quê? Porque ela não se cuidou, ou ela... Então, a gente começa a barganhar em relação ao nosso cérebro para poder passar para a quarta fase. E quando essa barganha começa com várias desculpas, aí desce, que é um loop, depressão. A depressão fica, poxa, por que eu não pude fazer nada? Por que eu não fiz? Por que eu... Enfim, querendo ter o poder da situação. E aí, você saindo dela, eu creio que exatamente dentro da doutrina espírita, você começando a ter o entendimento de se conhecer e perceber que você está na depressão, você começa a estudar, começa a orar, começa a mudar a vibração, e aí você vai na aceitação. E aí o que fica é a lembrança, a dor, só que aí que tá, a dor ficando, você se conhecendo, você transforma. Que aí fica a saudade. Aí você começa a lembrar da pessoa o que ela fez em vida. Então, essas fases são bem importantes. E eu trouxe aqui diante dos nossos estudos, porque hoje eu vejo, né, que com a doutrina espírita, os próprios nossos mentores, a gente estando atento aos sinais, essas fases, creio que elas se tornarão muito mais leves. É inevitável passar por elas. É inevitável. A dor é inevitável. Agora, a escolha da dor, você permanecer no sofrimento, é diferente. Então, creio que o autoconhecimento, os estudos, vai trazer uma forte recuperação aí diante de uma perda. E hoje também, né, Kátia, parece que está ficando mais fácil a gente ter notícias, saber como é que é, a própria doutrina é muito histórica. O Divaldo, inclusive, questiona isso. A pessoa fala, eu perdi esse parente. Ele fala, perdeu aonde? Né? Porque não perdeu, né? Foi para o outro lado. Foi para o outro lado. E vai falar bastante sobre as respostas aqui. Mas aí já tem essas comunicações com o outro lado, que a gente espera que daqui a alguns anos a gente vá poder conversar com o ente que está lá. Temos que nos preparar bastante. Não, e existe estudo exatamente. Ontem eu vendo que nossa, daqui a poucos... Porque muita gente acha sobrenatural as comunicações com os espíritos, né? Até então, antes da doutrina eu entendi também. Nossa, não.
É muito natural, tanto que antigamente as coisas ocorriam, e eu vi um estudo, não sei se vocês já leram sobre isso, que antigamente era tão forte como hoje, só que era usado não para causas nobres. Então foi obrigada a própria espiritualidade a dar uma brecada, né, desculpe o termo, para falar, epa, o ser que está lá não sabe usar o que a gente está dando para eles. Então, em determinado momento, houve a necessidade da espiritualidade dar uma recolhida para falar, peraí, eles estão usando isso, estão usando o que a gente está dando de melhor para causas que não são nobres. E falou bastante sobre isso, né? Deixa eu passar para frente. Eu gostei, até eu estava falando com a Jane, que eu estudando, eu vi o espírito Miramês falando sobre as perguntas e respostas, né, diante da perda de entes queridos. E eu achei bem interessante. Aqui está assim. A perda dos entes queridos, para o que ficam na carne, de certa forma, transforma-se em dor. Mais adiante, porém, pela compreensão que o Espiritismo dá, ela passa a ser alegria, por saber-se que a vida continua. Eu achei bem interessante também. Ninguém morre, somente se deixa de ver a forma. No entanto, a essência permanece viva, mais viva do que se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensasse nas consequências se ninguém desaparecesse por esse processo? O que seria do mundo? Não se troca de roupa sempre? Por que a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos? Eu achei, né, bem prático esse exemplo. Para viver melhor, devemos nos acostumar com essas mudanças. Que esse costume nos levará à verdadeira paz e poderá ajudar a todos aqueles que se encontram a passar por esse transe, da terra para os planos mais elevados da vida. Todos nós já passamos várias vezes pelo transe de vestir a carne e desvesti-la como velho trapo, e devemos sempre agradecer a Deus por isso tudo, né? Pelas oportunidades oferecidas a nós. Isso reforça realmente a resposta, né, do Espírito da Verdade, dizendo assim, nós estamos só trocando de vestes, porque o Espírito é eterno. Então, isso foi bem interessante, né? Essa colocação bem feliz aí. E ele ainda reforça, Miramês, que o corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente, que ainda não atingiu a harmonia desejada, e canaliza para a Terra esse drástico corrosivo. Porque, por vezes, faz crescer as plantas e dar a vida a outras vidas, que ainda inconsciente transitam no escuro do solo. Nada se perde na extensão infinita da vida. Essa consciência nos dá coragem e nos faz sentir Deus trabalhando por toda a natureza humana e divina, para que a alma cresça cada vez mais, ou seja, são as encarnações, certo? Que eu entendi aí. Reconhecendo a sua paternidade e libertando-se do caminho torturoso, porque haveria de passar em todas as existências pela lei da reencarnação que vigora em todos os mundos. Se pensas que, quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibas que se dá o contrário. Estás ganhando um amigo no plano do espírito. E nós te pedimos de coração que faças por eles o que puderes nas suas provações, segundo o que o amor pode te inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos de que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus, e ele ter próprio a nascer ou se fazer presente dentro da tua alma. Ou seja, não chores por quem partiu. Viva o que tem que viver, as fases, os ciclos, mas entenda que você vai ter um espírito amigo, que nós estaremos ligados pelo amor. E você sabe que eu fazendo esse estudo, a mãe do pai dos meus filhos, recentemente desencarnou. E foi tão gostoso pensar nela, de um livramento da dor da carne, e o estudo foi assim, puxa vida, veio realmente num momento muito especial na minha vida, porque eu senti bastante
ela era uma segunda mãe. Então eu falei, poxa, que gostoso estudar, e essa clareza, né, de a gente estar trilhando esse caminho de sabedoria, né? É muito pouquinho do que a gente tem que aprender, mas eu acho que já dá acalenta o coração, que a gente fala, né? Kátia, e também aí, quando a gente estava conversando aqui, na verdade, o desapego às coisas materiais não é meu, nós somos um todo. Então, quando alguém desencarna, certo? Se você tiver muito apegado a essa pessoa, você vai sofrer, aí vai vir um sofrimento maior. Mas à medida que a gente vai tendo essa consciência espírita, entendendo a reencarnação, você permite que a pessoa vá. Fica alegre. Isso, você só fica na não, o egoísmo vem, uma parte egóica, mas a gente fala, poxa, ele realmente vai seguir o seu caminho, porque se libertou da dor. Então eu imaginei ontem a mãe, né, do pai dos meus filhos, num lugar muito sereno. E é difícil a gente, quando a pessoa parte, começar a ter essa visão de que ele estará no melhor lugar, porque a gente queria junto. Eu acho importante também a gente lembrar que, assim, quando a gente perde alguém de mais idade ou alguém realmente enfermo que estava lutando muito tempo ali, eu acho que é mais fácil a gente... Do que o jovem, do que aquela morte inesperada, né? De jovem, de bebê, de criança. Por mais que seja um privilégio a gente estudar para ter o conhecimento do desapego, que às vezes foi uma missão curta, que, enfim... Quando você passa por aquele momento, o choque é tamanho que tamanho que você precisa de um tempo maior para começar a fazer. Que são as fases do luto, as fases do luto, né? Depende de qual você está. Eu acho que talvez você nem chega a passar por todas as etapas no sentido de conhecimento. Você já tem aquele conhecimento. Mas é o susto, é o choque. Então, aquele primeiro momento, você trava tudo ali. Nega. Como assim? Não, nem então. Por isso que eu falo que eu coloco as fases. Você vai digerindo, assimilando, você não vai passar pelo momento de raiva. Isso. É só realmente aquele choque. E aí depois você não vai ficar com raiva de ninguém, com raiva da situação, com raiva de Deus, com raiva... Desde que você tenha o conhecimento. Mas, assim, é aquele choque inicial. Você vai ter. Exatamente. É inevitável. É inevitável. O choque drástico, você que perdeu também, eu perdi minha irmã também no acidente de carro, é uma coisa que você fala assim, você fica ali um período da família inteira. Mas você, na verdade, eu falo por mim, né? Eu nem sabia onde eu estava. Tipo assim, sabe? Você fica fora do ar, você fica aéreo. Então, assim, quem já me pergunta, mas você ficou com raiva, você culpou Deus? Nada. Você só não consegue se encontrar ali no momento. Mas você sabe que, eu acho que assim, não sei se você estava quando a Jane falou, do primeiro questionamento, tanto rico como pobre passa por isso. Então, é a visão. Por exemplo, você teve dessa forma, né, o sentimento por tudo aquilo. Muitas vezes, outra pessoa passando por isso não tenha. Então, é muito interessante, né? Até obrigada por ressaltar, porque, assim, eu acho que a gente, hoje, eu não tenho medo de perder meu avô de 96 anos. Ou eu não tenho medo, assim, claro, eu não quero perder ninguém. Ninguém quer. Né? A hipocrisia de falar que quer perder alguém. Exatamente, mas é inevitável passar por isso. É inevitável. Então, eu estou tentando me preparar, né, dia após dia, que é uma luta. A gente, né, não é fácil. Não é fácil mesmo você se manter na doutrina e você moralmente, que aqui fala sobre atitude nobre moralmente, para você ter o privilégio de comunicação com quem partiu. Porque você pode esperar a vida inteira essa comunicação dentro do que a gente acredita na doutrina espírita. Você nunca vai ter, porque você não teve aquele privilégio. E aí, por que eu não tenho esse privilégio e muitas pessoas têm? E aí vai, em algum momento, questionar. E se a gente se conhecer e falar, poxa, estávamos no momento certo, estamos com a pessoa que partiu, é bem amplo essa visão. Mas o mais interessante é que se você fazer o básico do básico, dentro do que a doutrina ensina, que é muito
básica, porém é necessário uma constância, né? Eu creio que o estudo, a gente aqui todo domingo, não é nos sentindo heróis, é o mínimo, porque a gente não faz nada. Nós estamos no mundo de expiação, provas, expiações. E se somos médio, aprendi. Se somos médio é porque nós erramos muito. É isso, Janinha? Emmanuel, né? Não, mas a Janinha sempre lembra. Então, assim, eu acho que é não se sentir nem mais nem menos, é seguir o seu caminho. E é muito interessante, porque a morte é inevitável para todos. Como você vai reagir? Então, aí vamos trabalhar para que nós possamos, com muito amor. Eu vou citar uma tia, né, uma prima de 3º grau. O filho dela faleceu, ela posta todos os dias. É assim, eu não estou julgando, é um sentimento que eu oro por ela. Aliás, vou orar intensamente. Ele faleceu novo, e ela todos os dias, porque ela questiona todos os dias no Face. E cada vez que eu olho, o que eu tento emanar para ela? Amor. Aí, o que eu penso? Até mesmo para o Júnior, que faleceu. Eu tento rezar, por quê? Porque ela está presa na depressão, na fase da depressão e negação, em todas elas. Porque ela não aceita. Ela fala, Deus, por que você levou? E ela questiona abertamente. Então, isso, para mim, ela ficou numa condição o qual ela não quer expandir. E não é que está tudo bem, mas eu vou respeitá-la. O que eu tenho que fazer por ela é rezar, né? Então, aqui é só falando que a gente... Aqui, olha. Só ressaltando que a doutrina espírita, né, dá a certeza da comunicação com os espíritos de formas diferentes, né? São milhares e milhares de mensagens que cada um terá o privilégio de recebê-las de uma forma diferente. Em sonho, em desdobramento, eu vou falar um pouquinho aqui, seja qual for a forma e o privilégio que você tem de receber essa comunicação. Então, eu já tive aqui o meu avô, né, senti do meu lado, meu avô paterno, de muito distante, eu senti fortemente a presença dele. Kátia, e assim, o que você está falando aqui, a gente aprende nos estudos de mediunidade, né? A gente não precisa receber uma psicografia, você não precisa ver. Não. Você sente. E à medida que você vai se educando, a sua mente vai abrindo, você vai entendendo essa correlatividade entre o mundo material e o espiritual. É natural. É natural. Não é sobrenatural. Não é sobrenatural. Estamos chegando lá. E não estamos lá ainda. Exatamente. Mas, assim, com o comentário da Rani aqui, que nós somos humanos e tudo é natural. Então, tipo assim, quando alguma pessoa parte da sua família, é provável de que alguém pega um ônibus ou quando você vem para cá para os Estados Unidos, vai ter choro. Você vai sentir falta. Isso é normal também. Exatamente, é normal. Kátia, também, uma coisa que eu estava vendo, né, na palestra, que eventualmente a gente está aprendendo aqui, e que vai transformar a maneira como a gente enxerga o que significa a vida. Porque nós somos espíritos imortais. Num processo evolutivo, que a gente não tem a menor ideia, né? Do que é. Sendo para frente, né? E a gente não sabe ainda o quão bom outras coisas serão no mundo espiritual que a gente não tem noção no planeta Terra. Exatamente. Então, acho que, eventualmente, algumas gerações, talvez, espero que em pouco tempo, né, eventualmente a gente comece com o espiritismo já ajudando a dar esse entendimento de que nós estamos no estágio na Terra. Então, todo mundo sai daqui como espírito imortal e continuaremos seguindo. Nunca regride. Não. Na realidade, você pode, né, parar, mas regredir nunca. E isso é bom, porque se a gente está fazendo nessa encarnação um pouquinho, a gente sabe que não vai regredir, a gente está... É meio que mandar o tijolinho lá para cima, opa, o alicerce, né, para que a gente possa se fortalecer. Bem interessante, Paulinha, essa questão de a gente saber que a parte evolutiva, ela é infinita, né? Infinita. E a morte, ela é só essa passagem, né? Para a gente entender, né? As pessoas que vão, realmente, nós estamos ainda na fase de sentir muita dor e tudo. Eu acredito que em outros planetas já não era da mesma maneira, né? Eles já têm um entendimento mais claro. E a gente vai chegar nessa fase eventualmente também, né? Porque esses espíritos continuarão dentro da nossa rede
relacionamentos, que outras encarnações desses espíritos estarão no nosso relacionamento. Nos apoiando e nos mostrando que é verdade, né? Que pode, é possível essa passagem sem sentir tanto, né? Essa perda, né? Vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante é a cultura, né? Igual a cultura aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa morre, tipo assim, que eles é um evento, é um evento, é uma semana. No México, no México é assim, alegria. E eles não choram ali pela... Você põe a melhor roupa, é um evento, é um evento. E eles lembram de bom que a pessoa... Exatamente. Mas eu acho que a cultura, o brasileiro em si, não leva nem criança para não ver que morreu, né? A gente cresce assim, poxa, não vai, não passa na frente desse cemitério. Então, é a nossa cultura que também... É um jeito vamos lá. São 3 perguntinhas, rapidinho a gente vai passar, vai dar tempo. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Aí a pergunta, a resposta, né? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com recíproco e decoro, né? Respeito às normas morais. O que que prova que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer. Sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade, que é o que a gente fala, né? A doutrina espírita é muito comum muitas pessoas levarem isso por uma causa não nobre. Então, nós aprendemos que é muito sério, né? E respeitamos. O comentário de Kardec é: a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação que nos proporciona um meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles com amor sempre. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender, através deles, o detalhe da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por sua vez, nos juntarmos a eles. Tudo que a gente falou, Kardec aqui reforça que fique feliz. E mesmo que sinta dor, entenda que a missão dele aqui na Terra realmente foi cumprida. E é muito gostoso, né, a gente saber disso, mesmo na dor. Vamos lá. A doutrina nos deixa um entendimento muito claro que a comunicação com o plano espiritual, seja da forma como eventualmente ela se realiza, tem que ser sempre com fins nobres, com fins positivos para auxiliar, amparar, seja encarnados ou desencarnados. Claro, se tivermos a oportunidade de nos comunicarmos com os nossos familiares queridos que já desencarnaram, se eles se manifestam trazendo informações de como eles estão aliviando os nossos corações, trazendo palavras de alegria e de estímulo, claro que isso é maravilhoso. Irá trazer o quê? Um alento para os nossos corações. Isso não será considerado profanação. Tudo vale a intenção, em tudo, todos os sentidos. A doutrina espírita nos diz que Deus avalia muito mais a intenção do que os fatos. O que me move, porque eu quero me comunicar além de tudo. O que move? Exatamente o amor, né? É aquela coisa feita com muito amor e dedicação, entendendo que quem partiu estará realmente numa posição muito privilegiada e nos trará informações, mesmo que seja em sonhos, mesmo que seja em qualquer a situação e o privilégio da pessoa que recebe a comunicação tenha. A última pergunta, para a gente poder
seguir aqui é: as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? A resposta é: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante e desaposoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé e no futuro de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro que os deixou. Kardec comenta que, estando o espírito mais feliz na Terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. 2 amigos, aqui ele cita um exemplo. 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia liberdade, mas um deles o obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre 2 seres que se amam na Terra. O que parte primeiro foi o primeiro a libertar-se, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento que também nos libertaremos. Então, aqui está a resposta para realmente a gente entender que o luto é inevitável que nós sintamos, mas a maneira como a gente passa por ele, a maneira como a gente passa. E não adianta falar que, olha, estou nesse estágio, você tem que estar no mesmo estágio que eu. Cada um vai reagir de uma forma. Cada um vai reagir de uma forma. Faremos outra comparação. Bem. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra uma situação penosa, sem saúde ou sem interesse, que exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação será mais do que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que era para seu bem? Eu coloquei isso aqui por quê? Porque realmente eu parti para cá e muita gente chorou, riu, enfim, seja qual for o sentimento, houve uma parte de hoje, por exemplo, eu não poder compartilhar um grande momento com o meu afilhado. Eu, de uma certa forma, estou lidando como se fosse um luto de não poder estar lá. Mas eu trago para mim o privilégio de estar num propósito e estou emanando amor para ele. Então, no luto e na perda também é a mesma forma, creio eu. Outra coisa, a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres os quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema, consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão, não há mais abandono. O maior isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com quais pode se comunicar. Então, você não se sente com a doutrina um vazio. Você começa a ser preenchido. Suportamos impacientemente as atribulações da vida. Ela nos parece tão intoleráveis que supomos não as poder aguentar. Não obstante, as suportamos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações. A gente falou sobre silêncio hoje, né? Haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Ou seja, partir para outra vida, partir, fazer a passagem, nada mais é do que um privilégio, se você continua realmente com o espírito que é eterno e em eterna evolução também. Só para fechar, quando conhecemos a doutrina espírita, mudamos totalmente a visão de mundo, que é o que a gente falou. Embora temos essa separação temporária,
nossos corações ficam mais serenos, porque sabemos que esses laços de amor continuam e que nós iremos voltar a ver os nossos familiares queridos. Quanto mais aceitação e entendimento, mais estaremos juntos através de uma reunião mediúnica, de uma mensagem mediúnica, de um desdobramento, né, do sono. Porém, quando apresentamos dores inconsolável, isso demonstra, de uma certa forma, falta de fé e confiança em Deus. E uma das razões pelas quais esse encontro é postergado. Desta forma, não devemos agir como Deus, né? Se ele fosse injusto. Então, assim, eu acho que a mensagem seria essa, reconfortante a quem perdeu entes queridos, ou a quem muitas vezes não entende essa perda, e entender que somos seres humanos, passaremos pela dor, mas o que vai fazer a diferença é realmente acreditar que teremos um dia esse reencontro de amor. Eu acho que é isso, muito obrigada, né, pela oportunidade, e seguimos aqui com o nosso encontro. Obrigado. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Gratidão eterna. Excelente domingo. Obrigado, Kátia, aí pelo estudo maravilhoso, né? Esses estágios aí é muito importante, né? E a gente vê o carinho que o Kardec teve, né, com isso tudo, né? E para que a gente, né, entenda isso como uma coisa natural. A gente está aqui na Terra, a frequência, a gente vai sofrer quando alguém parte, mas essa oportunidade da gente organizar os nossos pensamentos, organizar a conexão, né? Então, quando ele fala aqui, ela colocou aqui, sabe, até esse respeito e essa é respeito mesmo que a gente tem para com o lado espiritual, para que a gente sempre esteja vendo no lado positivo, de confiança, sabe? Para que a gente evite de estar indo a regiões que a gente não é convidado, sabe? Então, já desde aqui, então, ele já começa a nos educar que a intenção com que nós fazemos as coisas é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, vamos estar preparando por passe aí. Encerrar a gravação.